Vamos falar de quem desencantou. Tem que computar esses votos amanhã. Avisa o PU. PU, escuta a gente aí, PU. Que faz o time, a seleção da rodada. Nosso voto não vai valer nada, pô. Não. Vamos para quem desencantou? Esse foi um jogo ruim. Foi. Então rola os melhores momentos. Muito ruim. Dom Carlos tá azedo, Eu comentei isso. O primeiro tempo não foi. Foi razoável para bom. Aí é lugar de fala, ele comentou. Razoável para bom. O Botafogo fazendo um bom primeiro tempo. Na minha opinião, até melhor que o Galo. O Galo muito mais na imposição. Tinham 25 mil pessoas no Mineirão. Não foi um bom público. Isso é uma outra discussão. Os estádios não estão lotando. A gente tem tido bons públicos, mas não sem estádio lotado. Baita jogada do Arthur. O Botafogo fez um bom jogo. O Arthur fez um bom primeiro tempo. Igor Jesus trabalhando como pivô. Jogava bem também. Savarino tentando ajudar. Só que no segundo tempo o Galo faz um gol numa falha defensiva de todo o sistema defensivo do Botafogo, inclusive do John, na minha opinião. Logo aos 3 minutos, você vê como é que o John não sai. A bola estava um pouco alta, tudo bem, mas o Marlon, eu acho que era não sei se quem é que estava, era o Gregory, né? Gregory e Marlon. E o Marlon vacilaram, o Coelho na segunda trave fez o gol. O John também vacilou, né, cara? A bola estava um pouco alta, mas eu acho que o John também tem goleiro, mas quando o goleiro no escanteio corre para trás da maneira como ele correu, porque ele errou no posicionamento. A gente comentou isso na hora. Agora, no segundo tempo, o Botafogo, a partir daí, errou tudo, foi muito mal. O Paiva tentou fazer modificações, o time não funcionou. Pesou, né? Tomou a expulsão do David Ricardo aos 18 minutos. Expulsão justa nesse lance aí. E aí o Atlético também não aproveitou tanto. Você acha que a expulsão não tirou? Você não acha que a expulsão tirou o Botafogo? O Botafogo já estava muito mal com 11 contra 11 no segundo tempo, muito mal. Ela piorou o time, mas eu até comentei. No Monumental, o Botafogo jogou o jogo inteiro com um jogador a menos e ganhou o jogo. Ontem, eu acho que se jogasse 2 horas, não faria um gol contra o Atlético, com o futebol que o Botafogo jogou no segundo tempo. E o Atlético foi mais eficiente, foi um pouco melhor no final das contas e ganhou o jogo, mas... Tecnicamente, foi um jogo bem abaixo mesmo. Foi o pior jogo que eu fiz até agora no campeonato, foi esse aí. Bom, você não acha... Agora eu posso fazer uma pergunta? Já que você comentou esse jogo, ou não tem essa moral? Se eu puder responder, eu respondo. Então, assim, você não acha que o Botafogo está pagando muito com essas instabilidades durante as partidas pelo trabalho ter começado tardiamente? Claro. Por escolha do John Textor? Claro que sim. Porque... Eu sempre critiquei o John nessa questão, futebol começa em abril para mim, eu não tô nem aí para estadual, não tô nem aí para Supercopa. Só que você deixa de aprimorar certas coisas que o Botafogo vai ter que aprimorar com um campeonato de alto nível em andamento, né? Acho que sim. Acho que em 2023, o Luiz Castro, até estava conversando hoje com o PC sobre isso, PC Vasconcelos. O Luiz Castro chegou já com a temporada em andamento. Acho que ele chegou em março. Ele arrumou. O Arthur Jorge chegou com a Libertadores fase de grupos já em andamento. O terceiro jogo, chegou no segundo jogo. Isso foi com a LDU, né? Lá. Chegou no segundo jogo. Ele arrumou. Então... Eu acho que tem uma diferença... Eu acho que o Renato Paiva pode ser que ele ainda arrume. Eu acho que tem uma diferença para os times do Luiz Castro e para o time do Arthur Jorge no passado. Eu acho que o Botafogo, por causa das perdas, e ontem não tinha Bastos e Barbosa, não tinha a zaga titular, que é uma zaga... Pô, mas ele gastou uma fortuna por esses 2 zagueiros, que são bons, Jair e David Ricardo. Eu acho que nenhum deles está no nível dos titulares de jogo. Ainda. Perfeito, ainda não. São muito novos. Inclusive o Jair, eu vejo como um jogador que pode ter um potencial lá na frente, eu ainda acho que ele está muito abaixo hoje do Bastos e do Barbosa. E perdeu 2 jogadores que são insubstituíveis, cara. Que levavam demais o nível. Então assim, o que você vai fazer? O próprio Bastos levou um tempão até se enquadrar no Barbosa. O Bastos quando surge naquela reta final da derrapada de 23, ele parecia um zagueiro ruim naquele momento, né? Sim. E aí demorou para ele virar um grande zagueiro. Pode ser que isso aconteça com o Jair e o David Ricardo. Agora, Almada e Luiz Henrique, que já chegaram e começaram a jogar pra caramba, não precisou nem de tempo de adaptação, porque eles são jogadores muito acima da média. Por mais que o Arthur seja um bom jogador, não está no nível do Luiz Henrique. Cara, mas como é e que aí você perde 2 atletas desse nível, você cai de patamar. Não vejo como não cair de patamar. Cara, mas o time não está pronto. Não está pronto. Você Além disso, é como se fosse o Botafogo estivesse jogando... Acho que foi o 7º jogo do Renato Paiva. É como se o Botafogo estivesse no 7º jogo da temporada. Por exemplo, o Arthur
é um jogador inferior ao Luiz Henrique, tá? Mas quem o Botafogo ia contratar para substituir a altura um jogador como o Luiz Henrique? Tô dizendo, é muito difícil mesmo. O Arthur é um bom jogador. Também acho. Um bom jogador. O Santos Rodrigues foi contratado, ainda não se adaptou, está machucado agora. É um jogador que veio, teoricamente, para o lugar do Almada. Tem que dar tempo para ele, de adaptação. O Wendel, que foi a contratação do Botafogo, só vai chegar daqui a pouco. Mais impactante na cabeça de quem comanda o Botafogo, vai chegar ainda. Cara, eu acho que o Botafogo eu ainda vejo como uma incógnita. Eu acho que o Botafogo ainda pode se arrumar. Mas eu não tenho essa certeza. Mas eu também não tenho a certeza que vai ser um fracasso. O Botafogo me deixa sempre em ponto de interrogação. Mas defina fracasso, né? Por exemplo, eu opino que com o time que tem hoje, eu não enxergo o Botafogo brigando pelo título. Eu acho que é cedo. Acho muito difícil. Eu acho que é cedo você. Eu acho que essa é uma tendência, mas é cedo você cravar isso na quinta rodada. Por isso que eu digo, com o time que tem hoje, a janela, a gente sabe que a janela tem o potencial de transformar equipes. Inclusive o Botafogo do ano passado se transforma na janela, como o Flamengo do Jesus se transformou, como o Corinthians do ano passado se transformou. Então, às vezes, pegam recortes que a gente faz com o time que tem hoje e no segundo turno é outro time. E a correção? Com o time que tem hoje, eu acho que o Botafogo pode fazer um campeonato de parte de cima da tabela, mas acho muito difícil competir com o Flamengo, com o Palmeiras. Acho muito difícil. Mas você não concorda que a correção no Botafogo é muito pequena? Que falta pouco para dar esse ajuste de elenco que você está falando. Acho que falta um atacante de hierarquia maior. Sem dúvida. Né? Principalmente o jogador de velocidade. Que não é fácil de trazer, né? E aí me dá uma outra posição. Mas atacante nobre, você diz, Botafogo, tem... atacante de lado, um jogador de velocidade. E tem outro problema, cara. Uma carta Luiz Henrique. Os jogadores bons que o Botafogo tem são vários, a maioria não está jogando bem. E já estavam lá no passado. Mas, Lino, ele perdeu o Luiz Henrique e o reserva imediato, que era o Júnior Santos. Sim. Então não é só que saiu o Luiz Henrique, ele perdeu o jogador que era a melhor alternativa. Mas ele tem o Arthur, que seria um reserva imediato. Não está jogando mal, Arthur. Não tá jogando. Mas o Arthur seria O Santi tá. O Santi até agora, assim... O Santi teve espocar, assim. Ele teve um agora outro momento bom. Vai demorar. Por exemplo, Marlon não está jogando bem. E todo mundo sabe que ele é muito bom jogador. Vitinho. Não está jogando bem. Não está jogando bem. Alex... Telles. Perdeu até a posição. Perdeu a posição. Não está jogando bem. Você acha que a mudança de sistema prejudicou o Botafogo? O Botafogo estava jogando com 3 volantes, praticamente. Mas agora, ontem ele já jogou com o Savarino no meio. Então, Savarino fez um jogo ok, mas ele ano passado jogava mais. Agora mas eu entendo com 2 volantes e uma linha de 3 meias. Eu entendo. A defesa antes tinha que se dividir na linha de 3 ali do ataque, entre Luiz Henrique, Almada e Savarino. Obviamente, eles escolhiam Almada e Luiz Henrique, sobrava mais espaço para o Savarino. Agora o Savarino é o centro das atenções, cara. Então, naturalmente, ele vai jogar menos do que jogou no ano passado, com o time que o Botafogo Eu só acho que o erro foi ter demorado a startar, a começar a temporada. Eu acho que o Botafogo não largou, contratou 11 jogadores, gastou um caminhão de dinheiro para manter o nível do time, mas ainda não aconteceu. Agora, que atrasou o começo, atrasou. E isso está impactando. Agora, tem gente que diz, o Botafogo largou, o John Texel sumiu, o Botafogo no inverno. Cara, o Botafogo gastou, parece, 500 milhões em o clube reforço. que... Sim, e eu entendo muito o André Jardini, que foi o plano A do Botafogo, no lugar do Arthur Jorge. Eu entendo muito o Jardini, com toda a estabilidade, tricampeão nacional no México, contrato renovado, o ídolo da torcida, não trocar o sucesso que ele tem lá por uma tarefa difícil no Botafogo desse ano. Porque uma coisa é o Paiva, que estava desempregado, beleza. É você tirar um cara de um time que está estabilizado, é campeão, e falar para ele, remonta o meu Botafogo. Meu, assim, tava na cara que ia ser difícil, cara. Tava na cara que ia ser difícil manter o patamar do ano passado com as saídas. Eu acho que ele balançou, cara. Só que o América do México é uma potência. Não, eu te garanto que o motivo foi entenderam que não era o momento. Não é que ele não quis o Botafogo. Esse momento, no que ele vive no México, ele não ia trocar. Porque, assim, para ele não era bom negócio. Ele falou com a gente aqui. Eu estava no dia que ele entrou com a gente na seleção. Você estava? Que era um sonho dele abrir um mercado fora do Brasil. Ele conseguiu isso da melhor maneira possível. Ele vai trocar no momento que, assim, que eu entendia ser de instabilidade para o Botafogo. Por quê? O sarrafo do Botafogo aumentou. Então, ele, no mínimo, teria que manter o time brigando por Libertadores, falo em título, e brigando pelo Brasileiro. Sabendo que saíram Luiz Henrique e Almada. Então, ele tendo moral lá, ele, peraí, acho que esse momento para mim não é agora. Segurou. Não são jogadores comuns, são jogadores raríssimos de se ter no futebol brasileiro. E aí, cara, eles foram embora. Vai ser dura a vida sem eles. Mas eu acho que os jogadores do Botafogo, desse atual elenco, precisam
e devem produzir mais. É isso o Corinthians, campeão brasileiro de 15, perdeu Renato Augusto e Jadson. Como é que você vai no ano seguinte se remontar? Por mais que você contrate, traga, não é simples repor alguns jogadores. O Galo também tá difícil de engrenar, né, cara? Fala, rapaziada, pausando o vídeo aqui rapidinho para lembrar vocês de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo, cada vídeo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Aqui em cima, Live Pix do canal, você manda uma mensagem de texto ou de áudio lida por IA ou com a sua própria voz, escaneando o QR Code aqui em cima. E aqui embaixo tem o Instagram do canal e tem o novo canal, o canal reserva, né, o 2.0. Para caso esse aqui caia, você ter contato com a gente por esse outro canal. Ali em cima tem o Live Pix, ali em cima tem o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também é nosso e-mail para contato. Você quer mandar aí uma mensagem, proposta de parceria, merchan, jabá aqui pro canal, manda lá. Assim como é a parceira do canal, a Fresa Corretora de Seguros. Tem seguro automotivo, seguro residencial, seguro celular, seguro viagem, né? Com o seguro viagem internacional da Fresa Corretora de Seguros, você tem cobertura global, 100% em português, 24 horas por dia, né? Para possíveis imprevistos com bagagem ou até imprevistos médicos. Você liga para lá e eles te atendem e te dão aí uma cobertura, um suporte para você poder relaxar enquanto tem alguém resolvendo o pepino para vocês, tá? Aqui embaixo tem um link para cotação. Se inscrevendo ou contratando um serviço por esse link aqui embaixo, você ajuda muito o canal, tá? Temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15. Você escolhe um membro do canal aí que te atenda e que seja cabe no seu bolso. R$3 por mês é bem baratinho, valor simbólico praticamente. Você ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir sendo o canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Então, bora continuar com o conteúdo que tem agora Sport TV para vocês. Tivemos também Atlético Mineiro 1, Botafogo 0, revivendo a decisão da Libertadores. Jogo, né, bastante pegado, muito empurrão ali, muita coisa acontecendo nesse Atlético Mineiro e Botafogo. E o Paiva que se cuide, viu? O Paiva que se cuide. Botafogo patinando. A sensação, né, Tulhão? Esse jogo foi no Mineirão, inclusive, né? 24 mil é pouco, hein? É pouco, hein? É pouco. Pô, esse jogo outro dia foi final de Libertadores. Foi final de Libertadores. Ô, Tulhão, o Paiva que se cuide, viu? A sensação, cara, depois que o Botafogo foi campeão, não vamos esquecer isso, né? O Botafogo é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da América. Não vamos esquecer isso. Só que a sensação que ficou, cara, é que o Textor largou, né? Ficou ali alguns meses, tipo... Ih, rapaz, e o Botafogo? Depois de 2 meses, né? Caramba, deixa eu ir lá dar uma olhada e tal. Não sei o que o Textor estava preocupado lá, não sei se foi com o time dele, na França, não sei. Mas a verdade é que ficou ali, e aí quando contrataram, né, a gente imaginou, pela demora que vinha veio o Paiva, até deixou uma impressão mais ou menos no primeiro jogo lá contra o Palmeiras, mas como diz aqui o João Pedro, já montou no cavalinho. Na corrida dos cavalinhos da demissão, o Paiva não só montou no cavalinho, como eu acho que ele passou o Zubeldia. Ele já montou no cavalinho e já passou o Zubeldia. Sei não, viu, Túlio, se vai ter vida longa o Paiva. André, eu acho que nesse momento a única coisa... Tem 2 coisas só que podem segurar o Paiva por mais tempo. Ou resultados para ontem, que aí dá sobrevida, ou a postura do Textor, que muitas vezes é de dar uma segurança ali para o seu comandante. Mas falando sobre esse planejamento, ou a falta de planejamento, melhor dizendo, do Botafogo, a gente alertou aqui. O Textor parecia muito mais preocupado com o Lyon, e aí, assim, ele é muito centralizador, a gente falava sobre isso, e aí o Lyon parecia precisar de mais atenção, ele deu mais atenção e o Botafogo ficou, sim, num segundo plano, e eu acho que os títulos ajudaram nesse sentido, eu acho que deram tranquilidade para o Textor falar assim, beleza, dever cumprido no Botafogo nesse momento, posso dar uma tranquilizada na situação por lá, porque eu tenho outras prioridades. O problema é que o torcedor, evidentemente, vai querer sempre mais.
torcedor vai comemorar o título, mas a partir do momento que acaba o campeonato, ele quer o próximo. E o sarrafo aumentou lá no Botafogo. A exigência do torcedor hoje, ela é maior, evidentemente. Até porque o elenco ainda é forte, o elenco ainda pode muito mais do que está entregando. Eu acho que é por isso que o Botafogo, o torcedor do Botafogo tá na briga, tá reclamando, porque até aqui o Paiva vai decepcionando e, em partes, pode ser culpa dele, mas eu acho que a culpa é muito maior da diretoria, porque demorou para ter essa definição. As reposições até aqui não foram à altura das saídas. Tem uma série de motivos que ajudam a explicar por que o Botafogo está desse jeito. E falando do outro lado, vitória importantíssima para dar tranquilidade pro Cuca. Porque a gente falava dessa corrida dos técnicos. Fosse o placar invertido, o Cuca que estaria nessa corrida. Essa corrida aí, alguém falou aqui, e eu concordo. Eu acho que o Pepa, nesse momento, está liderando a corrida dos cavalinhos. Mas é que tem uma corrida que ela é diferenciada, né? Que é a corrida do Vojvoda. O cavalinho do Vojvoda é um tipo diferente de prova. Porque ali a gente sabe que ele tem lastro, que ele tem... Mas a gente sabe também como funciona o futebol brasileiro, né? Não é para sempre que vão aguentar. Então, assim, o Vojvoda vive esse momento, assim, de tantos serviços prestados, mas, né, numa situação bem delicada hoje em dia. O Fortaleza está num momento bem ruim. Então, assim, acho que o Pepa tá na corrida, o Zubeldia entra na corrida e sai, entra, sai, fica um pouquinho para trás, aí vai na frente. Tá fazendo um pit stop o Zubeldia. Falar aqui da vitória do Atlético sobre o Botafogo. Que coisa horrorosa o futebol que o Botafogo vem jogando, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. Começou o jogo ontem, o Galo já com a entrada do Igor Gomes no lugar do Scarpa. Já tinha acontecido isso contra o Santos na Vila Belmiro. O Igor Gomes tinha entrado bem, tinha sido um dos poucos a se salvar ali minimamente. E o Natanael que ganhou de novo a posição do lado direito. Primeiro tempo do Galo, assim, primeiro tempo do jogo, não foi dos melhores. O Atlético forçou um pouquinho mais pelos lados do campo, principalmente com o Coelho pelo lado esquerdo. E o Galo não conseguia definir bem as jogadas no primeiro tempo. Acho que esse foi o pecado do primeiro tempo. E, de novo, como a gente viu no segundo tempo lá na Vila Belmiro, o Atlético apostando em bola longa. O Atlético com bola comprida. Ontem o Igor Gomes não foi tão bem quanto tinha ido na Vila Belmiro, quanto tinha entrado no segundo tempo. Então, era um Atlético muito ali na correria. E aí o Hulk voltava para o meio-campo e tentava botar essa correria e tentava dar uma arrancada. Muita correria e pouca lucidez, pouco controle do jogo. O jogo não teve muito controle do Atlético no primeiro tempo, nem do Botafogo. Ficou muito ali na base da correria. E o Everson precisou fazer duas defesas importantes no primeiro tempo. Caio Paulista defensivamente sofreu. A dupla de zaga eu acho que se comportou muito bem. Lianco e Júnior Alonso. Acho que principalmente o Lianco, né? Júnior Alonso teve um ou outro momento de dificuldade ali para dar um suporte ao Caio Paulista, mas o Lianco acho que fez uma partida muito boa de novo, muito seguro, às vezes passando do ponto, mas é o jeitão Lianco de ser. E aí vem o segundo tempo e o Cuca coloca o Scarpa e coloca o Gabriel Menino. E aí ele puxa o Rubens, como a gente fez aqui a observação na quinta-feira, né? Pô, o Arana tá fora, eu começaria com Rubens na esquerda e Menino no meio. Ele procurou algo diferente na Vila, ontem de novo não deu certo, teve problemas o Atlético pelo lado esquerdo, então ele põe o Rubens na esquerda, o Menino no meio, o Scarpa vem, e o Atlético faz um gol muito rápido, com 3, 4 minutos, um escanteio na segunda trave, uma falha de marcação do Gregory, o Coelho faz, né? O Coelho que foi muito mal na Vila Belmiro e ontem foi um dos melhores em campo do time, foi lá, fez o gol e foi o gol da vitória. Depois o Atlético ainda ficou com um jogador a mais, com a expulsão do David Ricardo, que eu vou falar um pouquinho disso. Isso foi 10 minutos depois do gol, menos de 10 minutos depois do gol. Então foi uma sequência, foi um início de segundo tempo muito positivo para o Atlético, porque ele abre o placar e logo depois ele fica com um jogador a mais. E aí o Atlético consegue ter um pouco mais de controle do jogo nesse cenário de 11 contra 10, o Scarpa vai se soltando, meio campo e ataque vão começando a se entender, Hulk vai aparecendo um pouco mais e o Atlético vai sustentando a vitória até o final. E vou te dizer, o Atlético até teve oportunidades para aumentar o placar, né?
mas não conseguiu e também defensivamente foi controlando os riscos até o final, mantendo o Igor Jesus distante da área, enfim. Então, uma boa vitória, sem um grande futebol, nada exuberante, mas na fase atual do Atlético era ganhar o jogo, era o famoso 0-0 basta. 0-0 é o que importa para tocar em frente. O Atlético também vem sofrendo com desfalques, o Atlético também vem tendo aí um departamento médico mais cheio do que ele gostaria. A janela de meio de ano vai ser muito importante, aí vamos ver o fôlego desse clube para investir, né, com todas as questões financeiras que a gente sabe que o Atlético vive hoje. Vai precisar reforçar esse elenco na janela do meio do ano. O elenco é curto para uma temporada de Brasileiro, de Copa do Brasil e de Sul-Americana. Não à toa o Atlético vem encontrando as dificuldades que encontrou nessas primeiras 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo? O Botafogo do Renato Paiva, que ficou sem o Barbosa de última hora, e aí o David Ricardo teve que entrar na zaga, um menino de 18 anos, também precisamos ressaltar isso aqui, foi uma baixa muito importante ao titular da zaga, por mais que não esteja fazendo um início de ano tão bom assim, o início de ano do Barbosa em 25 me lembra o início de 24, perdido, atabalhoado, cometendo falhas, enfim, depois que o Bastos entra no lugar dele, ele toma juízo e faz o ano que faz, o segundo semestre que faz, realmente maravilhoso. O Botafogo até tenta fazer uma pressão, tenta jogar com linhas altas desde o início do jogo, tenta usar muitos laterais, mas esbarra em erros técnicos e de posicionamento. O Botafogo hoje é um time que joga espaçado demais. Os jogadores têm dificuldades de estabelecer conexões justamente pelo posicionamento em campo, com a bola e sem a bola. Botafogo do Arthur Jorge era um time que sem a bola compactava. O time do Renato Paiva não tem a capacidade de fazer isso até agora. E nós estamos falando de um treinador que antes do início do Campeonato Brasileiro teve 1 mês para treinar o time. 1 mês para treinar o time. Isso é muito importante ser destacado. E o Botafogo não apresenta organização. O Botafogo tem um baixo repertório de jogadas ensaiadas. Ontem até tentou 1, 2 lá. Pela primeira vez eu vi, eu falei, caramba, tá acontecendo alguma coisa, mas ainda muito tímido diante do repertório que o time tinha com o Arthur Jorge no ano passado. Inúmeras jogadas de bola parada, jogadas ensaiadas e várias que acabaram dando certo, né? E aí o Botafogo com muita dificuldade de conectar o Igor Jesus. Botafogo, o Paiva disse, depois daquele gol... Qual foi o gol, meu Deus, que o Arthur levanta de cabeça? É contra o Juventude. O Arthur levanta e o Igor Jesus faz de cabeça. O Arthur já está dentro da área fazendo o cruzamento. Foi contra o Juventude. O Paiva disse que queria mais jogadores dentro da área. Os jogadores mesmo disseram, olha, isso aqui foi uma cobrança durante a semana para a gente ter mais gente dentro da área. E assim saiu o primeiro gol contra o Juventude. Só aconteceu ali. Botafogo continua com a sua área, com a área do adversário, né? A área que ele precisa atacar despovoada, vazia. E aí o Igor Jesus, essa bola não chega, ele tem que sair, ele tem que buscar a bola, recua, tenta conectar o Arthur, tenta fazer uma abertura para um dos pontas, mas ainda é uma dinâmica ofensiva muito travada do Botafogo. Me parece um time desorganizado e espaçado, e que vai ficando ansioso com a bola no pé, e vai cometendo erros de passe, vai cometendo erros bobos. Então, o início do trabalho do Paiva é muito ruim. É muito ruim. Os frutos do planejamento mal feito estão aí. Não tem jeito. Quem planta vento colhe tempestade. O Botafogo está plantando, está colhendo nesse momento o que ele plantou no início do ano. É simples, gente. Não tem mistério, não tem milagre. No futebol existem os processos que precisam ser seguidos. O Botafogo não seguiu esses processos. E os reforços que chegaram também não estão dando resposta rápida. O Arthur erra mais do que acerta. O Santi, até agora, o saldo dele é negativo, desde que chegou ao Botafogo, né? Tem a recuperação do Patrick de Paula. Aí ontem, estamos com 1 a menos, precisamos empatar o jogo, temos soluções ofensivas no banco, mas não, nós vamos botar o Patrick de Paula. Eu vou repetir isso aqui. Nada contra o Patrick de Paula, mas eu sou obrigado a analisar o que eu vejo. Se existe o tal plano de recuperação do Patrick de Paula
e o Botafogo quer recuperar uma parte do investimento, é preciso desenhar, traçar até onde esse plano pode ir sem prejudicar o time. Porque não dá nessa de precisamos pelo menos recuperar uma parte do que a gente gastou, conseguir vender esse cara um dia, precisamos recuperar. Bota pra jogar. Não é assim. Não é assim. Se você põe o cara pra jogar de qualquer jeito e ele compromete o desempenho do time, e ele não consegue agregar nada ao time, qual é o sentido que faz esse plano de recuperação? É você admitir que não dá pra recuperar. Talvez não dê. Talvez não dê. Então, tem me incomodado muito essa insistência num jogador que claramente não está conseguindo acompanhar o nível da Série A. Fisicamente. Fisicamente, que é o básico. Tô nem falando técnico e taticamente, que ele também não está conseguindo acompanhar. Mas fisicamente, é pilar. E ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo. A expulsão do David Ricardo, enfim, não teve muito o que fazer, né? Era uma chance clara e manifesta de gol mesmo. O Hulk, na velocidade, na explosão, é muito difícil de ser parado. Ele ia entrar na área com uma grande chance de fazer o gol, ia ficar cara a cara com o John. Não tinha muito jeito, né? O menino entrou, estreia dele como titular no Brasileirão, ao lado do Jair, que também é um jogador jovem, um zagueiro jovem, né? O Bastos está machucado, o Barbosa ontem não teve condições. Tem que trazer mais um zagueiro aí. Tem que trazer mais um zagueiro, porque a lesão do Bastos é de um prazo mais extenso. John Textor, meio do ano, essa janela de segundo semestre, que muita gente, para defender o Textor, se escora nela, nas janelas de segundo semestre anteriores, pois bem, então que seja uma janela forte no segundo semestre. Vai precisar ser muito forte. Vai precisar. Não basta ser um pouco forte, não. Vai ter que ser muito forte. Então é isso. Savarino mal, de novo, uma outra jornada ruim, mas a minha sensação é de que determinadas individualidades aí não vêm aparecendo por uma questão de ajuste coletivo. Esse time do Renato Paiva não tem um bom comportamento coletivo dentro de campo. E aí vai errando, vai ficando ansioso, não chega com clareza ao ataque, erra e acaba sofrendo seus gols também. E acaba tendo seus problemas defensivos também. Então, não é nada bom o início de campeonato do Botafogo. O Botafogo tem 4 gols marcados e 4 gols sofridos. O Botafogo hoje é um time desequilibrado. Desequilibrado. Ele marca poucos gols, e acaba tomando mais do que deveria. E olha, se você pegar o nível de atuações do Botafogo no campeonato, ele só vem caindo. A atuação contra o Palmeiras foi muito boa em São Paulo no primeiro jogo. Contra o Juventude, uma atuação boa, dá para dizer? Eu acho que dá para dizer. Boa, porém, com alguns sustos, com momentos de dificuldade, inclusive tomando bola na trave do Juventude, né? Aí, que mais no Campeonato Brasileiro? Red Bull Bragantino. Um horror de atuação, pior que a de ontem. Foi pior. A atuação de Bragança foi indigna, foi pior, foi bem pior que a de ontem. Contra o São Paulo, né, um jogo mais de loucura, trocação, abafa, mas não dá pra dizer que o Botafogo fez um belo jogo contra o São Paulo. E ontem um jogo ruim contra o Atlético. Então veja, são 5 jogos do Campeonato Brasileiro, mais atuação ruim do que atuação boa. Não sei se o Renato Paiva está correndo risco já, se a diretoria do Botafogo tomaria uma atitude como essa, de interromper um trabalho tão cedo. Não sei. Não sei o que se passa lá. O Textor não é um cara de ficar mandando técnico embora toda hora. Mas o trabalho é ruim até aqui. Ponto. Não há muito o que defender do trabalho do Renato Paiva até esse momento. E agora é só o Estudiantes fora de casa, na Libertadores, e um clássico contra o Fluminense no sábado no Newton Santos. Só isso. Molezinha, a semana que o Botafogo vai ter. Bom, pessoal, então é isso, esse é o vídeo. Botafogo que tem que melhorar muito, cara. A gente vai pegar o Estudiantes fora de casa e vai pegar o Fluminense, cara. Meu medo é que essa semana a gente consiga praticamente tornar ali um classificado virtual para a Sul-Americana, caso o Estudiantes vença o Botafogo, o que não é nem um pouco difícil, e a Laú vença o Carabobo, o que não é nem um pouco difícil. O Botafogo vai ficar virtualmente eliminado, né, da Libertadores, porque teria que ganhar os 3 jogos do segundo turno, né, da fase de grupos ali, já de cara, ganhar do Carabobo em Carabobo, de cara,
ok, dá pra ganhar, dá, mas não é certo. Ganhando ainda fica bem difícil, porque ainda teria aí que ganhar os 2 jogos em casa contra Estudiantes e Laú, que podem vir tranquilamente brigando por um empate. Se empatarem aqui, fechadinhos, retrancados, levam a classificação com facilidade. É complicado. E aí, com relação ao Brasileirão, nós estamos vendo aí Flamengo e Palmeiras disparando. Estamos aí a 8 pontos do Palmeiras, que é líder. A 6 pontos, eu acho, ou 7 pontos do Flamengo. A gente tá vendo aí Fluminense e Red Bull lá em cima, né, cara? E a gente lá embaixo, que piada. E aí, cara, vamos pegar o Fluminense, que tá nesse embalo todo aí. A gente não perde o Fluminense desde meados de 2022. Cara, o Castro ganhou do Fluminense. O Leiria ganhou do Fluminense esse ano. Leiria ganhou do Fluminense, tá? Não esqueçam disso. O Lúcio Flávio ganhou do Fluminense. O Arthur Jorge ganhou do Fluminense, né? O o Matias ganhou do Fluminense. Vários técnicos muito inexpressivos ganharam do Fluminense e o Paiva tá arriscado tomar um pau e a gente se afundar mais ainda, perigando entrar na zona de rebaixamento. Amigão. E a gente não vai ter descanso não, tá? Porque pro Mundial não pense que vai ter tempo pra treinar pro Mundial, não. A 12ª rodada, se eu não me engano, é no dia 10 ou 11 de junho. A não ser que adiem ela, né? Estão querendo adiar, mas não adiaram ainda. Se adiarem, beleza. Se não adiarem, irmão, é padrão mundial ano passado. Dia 11 ou 12 é a 12ª rodada. 11 ou 12 de junho. A última rodada antes do Mundial. Depois vem o Mundial lá pro dia 16, 17, 15, sei lá, de junho. 3, 4 dias depois. Lá nos States. Então, amigão... papai do céu, ajuda o fogão que tá difícil. Eu não sou um cara que pede demissão de técnico antes da hora, não. Tipo, com 5, 6 jogos de treinamento, não. De trabalho, não. Treinamento, ó, confundindo tudo. Mas, eu já falei isso uma vez. Se por um acaso o Textor fizer o que eu acho que ele não vai fazer, porque ele não é muito de demitir técnico rápido, se demitir o Paiva, não ficarei nem um pouco triste, tá? E só pra gravar... O Barbosa, além do Bastos, que já está machucado, o Barbosa está machucado e não deve jogar contra o Estudiantes. Então nós temos aí Bastos fora, Barbosa fora contra o Estudiantes. E contra o Fluminense, caso o Barbosa não volte, a gente terá Bastos fora, Barbosa fora e o David Ricardo, que foi expulso contra o Galo, fora também. Só teremos o Jair para jogar. E aí, logicamente, tu pode colocar ali o Danilo Barbosa, né? Jogando improvisado de volante, como ele jogou aí muitas vezes, inclusive contra o Galo no segundo tempo. Pessoal, antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos de membros, 3, 5, 15, vários valores, aí você escolhe um cabo no seu bolso. E ajuda muito o canal aqui a manter a estrutura que a gente tem e fazer um serviço de qualidade, sendo o canal que mais posta horas sobre Botafogo no mundo. Se tem notícia do Botafogo na mídia, ele tá aqui no nosso canal. Aqui em cima, Live Pix, você manda escaneia o QR Code, manda mensagem de texto ou de áudio pra gente, que nas próximas lives elas entram aqui no canal. Ali em cima tem o Pix do canal, rafaguense10@gmail.com, também é um e-mail de contato. Quiser mandar mensagem pra gente propondo parcerias, né, fazer um jabá, um merchan, um anúncio aqui no canal, virar patrocinador do nosso canal, você manda mensagem por lá. Assim como mandou, e hoje temos patrocinador do canal, a Fresa Corretora de Seguros, passando aqui do lado. Tem seguro automotivo, seguro residencial, seguro celular, seguro viagem. Esse feriadão, quer viajar seguro? Férias escolares em julho chegando aí, quer viajar seguro? Quer ir para o Mundial, ver o Botafogo? Em Orlando, em Miami, etc. Aqui tem o seguro Viagem Internacional da Fresa Corretora de Seguros. Eles dão a cobertura 24 horas por dia, 100% em português, para qualquer tipo de imprevisto com bagagem, imprevisto médico, né? Você liga para lá, vai ter algum profissional de primeira linha no mercado te atendendo em português e te dando ali todo o suporte, resolvendo seu pepino
enquanto você curte a sua viagem com a paz e o descanso que ela merece. Então, mande mensagem, aqui embaixo tem o link, né? Por esse link você manda aí, faz uma cotação e ajuda muito o canal também, né? Porque todo jabá tem o seu din-din. Então, pessoal, fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.